Olá, meu nome é Gustavo Borges, eu sou urologista e quero mostrar para vocês um dos casos desafiadores aqui que eu tratei e acompanhei e felizmente tive sucesso acompanhado aí nos últimos 3 anos. Nesse caso, um paciente de 65 anos, do sexo masculino, teve um sangramento urinário, sem dor, sem qualquer outro sintoma, ele apenas de manhã cedo urinou sangue. Ele procurou o seu urologista, assustado, preocupado, realizou um exame de ultrassonografia que já evidenciou, infelizmente, tumores renais, um tumor grande de cada lado, um no rim direito, um no rim esquerdo. Foi encaminhado para exames mais detalhados, um estudo de tomografia, depois na sequência um estudo com ressonância magnética. Os tumores renais são tumores relativamente frequentes do trato urinário, é o dia a dia do urologista cuidar de tumores principalmente de próstata e na sequência tumores renais. São tumores ingratos, são tumores que não dão sintomas enquanto estão pequenos. Geralmente os tumores de rim dão sintomas quando estão acima de 7, 8 centímetros, ou dor, ou mais frequentemente o paciente urina sangue. Nesse caso, não foi diferente. O paciente, quando começou com os sintomas de sangramento urinário, infelizmente já apresentava tumores grandes e, surpreendentemente nesse caso, tumores grandes dos dois lados. Então vamos lá ao exame de imagem para vocês entenderem o que eu estou falando. Bom, aqui temos um dos cortes do estudo de ressonância magnética. Aqui a coluna, aqui a região do fígado, do lado direito, aqui a região do baço. E temos aqui o contorno renal, uma grande lesão sólida, expansiva, tumoral, ocupando metade aqui do rim direito. Outra lesão, essa lesão tinha 8 centímetros. Aqui do outro lado do rim esquerdo, uma lesão sólida, grande, bem heterogênea, bastante sugestiva de um tumor maligno, ocupando aí também pelo menos metade do rim, se insinuando para dentro do tecido renal. Então, lesões grandes aí e desafiadoras dos dois lados. Não preciso dizer que a gente estava diante de um caso bastante desafiador. Tumores renais, geralmente acima de 7, 8 centímetros, costuma ser uma opção mais simples e mais segura a retirada total do rim, principalmente quando o tumor está crescendo para dentro, se insinuando, invadindo o tecido renal, mais para o meio do rim, vamos dizer assim. Nesse caso, a gente não tinha essa opção. A realização de uma nefrectomia total dos dois lados deixaria o paciente sem rins e, obrigatoriamente, ele iria para hemodiálise na sequência. Discuti isso com o paciente, e optamos então, apesar da anatomia dos tumores aí do tamanho, a indicação da nefrectomia parcial, quer dizer, a retirada apenas do tumor e parte do rim, não fosse talvez a indicação clássica para esse tipo de tumor, seria a melhor opção nesse caso. Com o advento da cirurgia laparoscópica e mais recentemente da cirurgia robótica, realmente conseguimos o tratamento de tumores maiores, de tumores mais difíceis, com um grau de sucesso maior. Cirurgia aberta ou cirurgias aí de técnicas mais antigas não permitiam uma dissecção tão precisa e uma preservação do tecido renal. A opção foi discutida, foi aceita pelo paciente e partimos então para o tratamento de um dos lados através da cirurgia de nefrectomia parcial por videolaparoscopia. Iniciamos o tratamento cirúrgico pela lesão do lado esquerdo, em minha opinião, pela posição inferior da lesão, cirurgicamente, taticamente ficava mais fácil. A chance de ter sucesso, apesar da lesão ser um pouco maior, pela posição era maior. Falei, bom, vamos começar pelo tumor teoricamente mais fácil para que a gente tente o máximo possível nessa lesão o tratamento cirúrgico parcial. A cirurgia correu bem, o procedimento foi realizado então por videolaparoscopia. Foram 4 pequenos orifícios no abdômen para colocação de câmera, pinças, aspiradores. Esse tumor foi totalmente descolado do rim, com uma margem de segurança, e foi realizada uma incisão abdominal, como se fosse uma cesárea, para a realização do tumor. Uma incisão pequena abdominal, apenas para a retirada da lesão, e muito menor e menos agressiva do que uma grande incisão abdominal para a realização da cirurgia aberta. Esse paciente fez a cirurgia, 2 dias depois estava em casa, sem dreno, sem sonda, sem nada, e em recuperação. A função renal permaneceu estável durante todo o período de pós-operatório. Eu optei por aguardar um período de 40 dias e já a realização do procedimento do outro lado. O outro lado também, da mesma maneira, foi realizado por videolaparoscopia. Tecnicamente foi uma cirurgia mais difícil por se tratar de polo superior, empurrando bastante o fígado, mas a gente conseguiu realizar o procedimento também por videolaparoscopia com retirada do tumor do lado direito pela mesma incisão. O paciente manteve uma função renal normal, níveis de ureia, creatinina, pressão arterial, todos dentro do normal, e se encontra bem já em 3 anos de seguimento, sem sinal de recidiva da doença. Na sequência eu vou mostrar para vocês o aspecto final de como ficaram os rins após os 2 procedimentos. Nessa imagem
Vemos o rim direito e o rim esquerdo com as alterações pós-operatórias. Nessa região, um tecido cicatricial, vemos que o rim está aqui, o polo inferior, a parte média do rim e a parte superior amputada, né, como se realmente foi retirada junto do tumor, com esse tecido gorduroso cicatricial que fica em cima, mas mantendo um bom volume renal, como vou mostrar na sequência em outro corte. No rim esquerdo, uma amputação já do polo inferior, mantendo ainda um bom volume renal, excreção de urina aqui normal, também com as alterações de gordura e cicatriciais no polo inferior, mas um bom volume e uma boa massa renal residual após a cirurgia. Nessa imagem fica um pouco melhor entender a anatomia. Aqui vemos aí o que sobrou do rim esquerdo, aqui a cicatriz onde nós fizemos a incisão, o tecido gorduroso colocado sobre a região. No lado direito, também com um bom volume, uma amputação um pouco maior do polo superior, algumas cicatrizes no tecido cicatricial e os rins aí com pleno funcionamento, eliminação de urina e o paciente bem. Se você tem algum problema urológico, necessita de tratamento cirúrgico, busque profissionais habilitados e treinados em videolaparoscopia e cirurgia robótica para dar uma opinião sobre o seu caso, oferecer a você os tratamentos mais avançados e que tenham os níveis, os resultados melhores e mais satisfatórios, principalmente em casos aqui se tratando de doenças graves e de tumores. Qualquer dúvida, estou à disposição para qualquer esclarecimento, esperando você aqui para uma conversa e te ajudar no que for possível. Obrigado.